Bom pessoal, quem está falando é o Gustavo. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de análise espacial utilizando o software ArcGIS 10.1. E bom pessoal, na aula anterior nós trabalhamos o preparo dos dados, a organização desses dados para que a gente possa começar a trabalhar eles. E nós fizemos um recorte, nós fizemos a seleção da área de estudo. E nessa aula agora nós vamos entrar de fato na execução do nosso modelo, entender a ferramenta, como utilizá-la, entender cada item dessa ferramenta, entender o porquê utilizar ela, não utilizar outra. Nós vamos entender um pouquinho disso nessa aula. Então vamos lá, pessoal. Vamos excluir primeiramente aqui esses dois shapes que não têm mais utilidade, que são os shapes gerais que nós utilizamos para poder obter a nossa base de dados. Lembrando que a nossa base de dados é o município de Inhumas, no estado de Goiás, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, capital do estado. E nós vamos utilizar uma fonte obtida a partir do sistema do CIEG, que é o Sistema de Gestão da Geoinformação do estado de Goiás, que disponibiliza de forma gratuita um shape com pontos cotados de todo o estado. E nós fizemos o recorte e a seleção somente deste município. E é com ele que nós vamos trabalhar daqui para frente. Bom, pessoal, qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para interpolar esse dado para poder gerar o nosso modelo digital de terreno? A ferramenta chama-se Top to Raster. Mas por que, Gustavo, utilizar dessa ferramenta? Nós poderíamos utilizar outros interpoladores, porém essa é uma ferramenta específica desenvolvida pelo sistema do ArcGIS, que foi desenvolvida por eles para especificamente trabalhar esse tipo de dado, que é a geração de um arquivo raster, de um arquivo matricial, de uma imagem, nesse caso, interpolada a partir de dados topográficos. Nós vamos encontrar essa ferramenta onde? Nós vamos no menu Special Analyst Tools, que é onde encontra-se todas as ferramentas que nós vamos utilizar para os processamentos de análise espacial, exceto processamentos de conversão de datum, de seleção, de recorte, que vão ser de outras abas aqui do ArcToolbox. Mas as ferramentas de processamento técnico dos nossos produtos encontram-se nesse item, Special Analysis Tools. Dentro desse item tem uma aba que se chama Interpolation, e dentro dela tem aqui a nossa ferramenta, Top to Raster. Mas Gustavo, ainda não entendi o que essa ferramenta faz diferente dos outros interpoladores. Essa ferramenta trabalha esse dado de uma maneira mais suave, ela suaviza todo o produto gerado, dando assim uma condição melhor para que a gente possa fazer uma análise mais eficaz. E quando a gente trabalha um outro interpolador, isso vai ser falado em uma outra oportunidade, em um outro curso. Cada interpolador tem uma finalidade, tem um objetivo dentro, não só o objetivo, como uma maneira de processar, de executar a ferramenta. E alguns interpoladores tornam o arquivo muito acidentado, muito desuniforme, que dificulta bastante tanto a análise visual, que é muito importante dentro da nossa análise espacial. Essa análise visual ela é fundamental, tanto também a geração de um produto seguinte a esse, que pode induzir ele a um dado falso. Mas nesse caso dessa ferramenta, Top to Raster, é uma ferramenta específica para geração de dados de superfície, para geração de relevo, geração de modelo digital de terreno, de uma forma mais objetiva, suave, que demonstra de maneira
fiel àquilo que a fonte de dados está oferecendo à ferramenta. Que é claro que a qualidade do produto toda depende da sua fonte de dados. Se você tem uma fonte altimétrica com precisão na casa de 20 metros, você não pode exigir que o seu modelo digital de terreno tenha uma precisão muito boa, que ele vá modelar a área conforme ela é. Você tem um possível erro aí de até 20 metros de altitude. E eu não estou falando de erro linear, não, de erro plano, não. É erro em altitude, ou seja, uma cota que pode ser representada aí como 600, ela pode ser tanto 580 como 620. Então é um erro muito grande para algum tipo de trabalho. Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa ferramenta vai trabalhar o seu dado de uma forma mais uniforme e homogênea e vai suavizar todo o produto gerado, trazendo assim uma qualidade melhor, tanto uma representação mais visual, uma representação até mais bonita e uma representação onde você pode fazer uma análise visual e técnica mais apurada, mais eficaz, que vai trazer uma facilidade também dentro dessa análise. Aqui a gente tem uma explicação rápida do que é essa ferramenta. Que aqui ó, são interpoladores de hidrologia. Esse aqui eu vou cortar depois do vídeo. Então, pessoal, vamos começar o nosso trabalho. Na opção Input Feature Data, nós vamos inserir o que? Os nossos pontos cotados, onde é que eu dei o nome de pontos cotados em umas. Vamos selecionar ele. Aí ele aparece aqui nesse quadro. Dentro desse quadro nós temos aqui o nome do shape, o field, que é a coluna que ele está utilizando como base para a interpolação dos dados, e o tipo do dado. Bom, nessa etapa, o que nós temos que saber? Em qual coluna que está o dado topográfico, nesse caso a cota topográfica de cada ponto. Nesse caso está simples, esse dado é um dado que já veio organizado de forma objetiva e simples. Quando a gente clica aqui, ó, nós vemos que a única coluna possível de ser selecionada. Mas se tivesse um outro caso de várias colunas com diferentes dados, você teria que buscar a coluna, ver qual coluna estava a informação que você necessita interpolar, que nesse caso é a nossa cota topográfica, iria selecionar ela aqui dentro dessa opção Field. Nesse caso, como eu disse, só tem uma opção e é essa que nós vamos selecionar, a coluna cota. Dentro do tipo, que tipo de dado nós estamos utilizando para interpolar? Como eu disse, o nosso modelo digital de terreno, como eu disse anteriormente, ele pode ser obtido através de tanto pontos cotados como de curvas de nível. Por isso essa opção contorno, quando a gente seleciona aqui, ele dá a opção de diversas fontes de dados que poderiam ser utilizadas para interpolar utilizando essa ferramenta. No nosso caso, não são contornos, como está selecionado aqui. Nós não estamos utilizando curvas de nível. Estamos utilizando pontos cotados. Então, nós vamos clicar aqui e selecionar Point Elevation, que representa os nossos pontos
cotados, ou ponto de elevação, como ele mesmo denomina. Na próxima etapa, nós vamos definir um diretório em Output Surface Raster. Como eu disse que estou trabalhando uma pasta de dados de saída, onde vão estar todos os meus dados. Vocês trabalham da forma que acharem melhor, da forma que estão acostumados a trabalhar. Vou dar o nome para o meu dado de MDT em umas. Nessa opção de Output Cell Size, eu não aconselho vocês a mexerem nela, tanto que ele deixa como opcional. Porque quando você seleciona o arquivo, ele já traz uma célula de saída. O que é a célula? É um pixel, é o tamanho da célula que ele vai exportar, mantendo a qualidade do seu produto. Porém, se você tiver um conhecimento um pouco avançado, se você já tiver conhecimento e experiência em definição do tamanho do seu pixel, do tamanho da sua célula que você vai querer exportar o seu dado, você pode alterar aqui tranquilamente. Porém, eu não aconselho, até porque o software já define uma célula ideal, um tamanho ideal para ser exportado esse dado baseado nos nossos dados de entrada. Então, fica a critério de vocês. Eu aconselho a manter como está. Nesse caso, nossa célula vai ter, o nosso pixel vai ter um tamanho de 9,3 metros. Essa opção de Output Extent é se você quiser exportar referenciando em um outro shape. Isso também é opcional, você não precisa selecionar isso. Ele vai definir, nesse caso aqui, onde você tem aqui as coordenadas de referência, ele vai definir como o próprio shape que você selecionar aqui, por exemplo. E outras demais informações que não são pertinentes nós trabalharmos, porque ela já vem pré-selecionada, já vem default, como a gente chama. E é interessante que seja mantido como está, como o próprio software já define como padrão. Então, depois de selecionado todos esses dados, vocês já entenderam um pouco de como funciona. Eu já dei o meu diretório de saída, eu vou selecionar, vou dar OK e vamos ver o que vai sair. Tive um problema com os meus dados de saída, vamos mudar o nome, MDT. E vamos dar um OK mais uma vez. Tive o mesmo problema. Vou tentar novamente. Eu não vou alterar o meu diretório para ver se eu estou com problema no meu diretório. E vou dar OK. Vamos descobrir o que aconteceu comigo.